comum é muito perigoso, de parar ou não dar aquilo na qual deve. Você pega a palavra de Deus, e Davi é um cara que eu quero aprender demais com ele, e ele tem esse coração de entregar. Eu li aqui Salmos 96, eu vou ler só o 8. Olha o que Davi diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus atos. Interessante, né? Quando a gente entende a grandeza da pessoa, não tem como, e a gente tem uma dificuldade. Vou dar um exemplo: Luciano faz aniversário, você fala que Luciano é um homem bem sucedido. Cara, não, você pode abençoar o Luciano, porque ele é bem sucedido é uma coisa, agora você querer honrar o Luciano é outra coisa, não é verdade? Na nossa cabeça a gente tem isso. Não, o Luciano não precisa. Cara, dá uma flor para o Luciano. O Luciano não está preocupado com presente caro. Flor não tem nada a ver com masculinidade, é macho padrão. Mas é o que a gente entende. Esse dia, fazendo uma pesquisa na rua, os homens daram flores, ficaram surpresos. Então a gente, todo mundo, por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Quem já ganhou algo de alguém aqui e ficou feliz? Foi melhor, é melhor dar. Mas quando você ganhou também, você não ficou feliz? Esse dia, conversando com o Alexandre, eu era criança pouco maior do que o Levi. Meus pais não tinham condição de comprar presente. E minha mãe lavava roupa numa casa que a mulher era bem sucedida. E a mulher entregava todos os brinquedos que as crianças deles não usavam mais, entregava para minha mãe trazer. Pessoal, eu tinha idade do Levi, eu lembro de um avião, marcou minha vida. Desse tamanho, ele não funcionava mais as pilhas. Mas ele mexeu comigo. Quando a minha mãe chegou com aquele presente lá em casa, eu oro e agradeço por aquela mulher que eu nem sei. Olha para você ver o poder da gratidão. Quando você recebe, seu coração se engrandece. E quem ganha a glória? Deus e as pessoas. Então a gente percebe que dizimar e ofertar também é do mesmo jeito. Qual que é a vontade do Senhor? Você já parou para pensar? Davi descobriu: abençoar o reino. Davi, cara, interessante, ele falou: eu quero fazer um templo para o meu Deus, onde o povo vai adorar. Uau! Deus não precisava de nada como ele não precisa, mas Davi sempre queria chamar a atenção de Deus, e Deus não tinha como não surpreender. Você tem dúvida que Deus quer te abençoar? Lá em Malaquias, fala: eu quero te surpreender, não é verdade? Eu quero abrir as janelas dos céus, mais ou menos assim, me testa. Deixa eu te mostrar o que eu quero fazer na sua vida. Só confia. Não é quantidade, é coração. Dá o que você tem. Amém? Que possamos ter um coração que agrada o Senhor. Existe, pessoal. A bondade chama a atenção de Deus. Por isso que aquela viuvinha chamou a atenção do Senhor. Quando a gente começa a entender, fala que a mulher deu tudo, tadinha. Não, ela entendeu que o Davi escreveu, que ela estava entregando a quem merecia, quem era o Todo-Poderoso. Amém? Vamos levantar para nós ofertarmos ao Senhor. Hoje nós temos uns ministros, mirim, amém? Eles, obreiros mirim, vai passar agora com o envelope. Vai lá, Levi, vai lá, Efraim. Dizimar e ofertar é projeto do Senhor. Não deixe cair no comunismo. Surpreenda o Senhor. Deus tem projeto na igreja, Deus tem projeto na vida do irmão. Deus sempre vai trazer no nosso meio alguém que precisa de algo, dona Neide, é interessante. Se você tiver o coração desprendido, Deus vai te mostrar. Glória a Deus, Levi, isso aí. Me empresta aí para nós doar. Ele fala assim: pai, eu quero ofertar. Fala: não, você vai ofertar do seu. Ele quer ofertar do meu. Massa demais, né, Sandra? Mas é ensinar, né? Ensinar os princípios. Começar a pôr para trabalhar, né? Glória a Deus. Está com o seu envelope? Está com o seu coração desprendido? Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, Pai querido e amado Deus, nós queremos ter um coração que te agrada, Pai. A Tua palavra mostra tantos detalhes, o tanto que é bom dar, Senhor, o tanto que é bom fazer aquilo que na qual reconhecemos que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, dai-nos um coração cada dia mais generoso, Pai, que o nosso coração não esteja preso a nada material, Pai, que possamos ter um coração desprendido, para que possamos fazer aquilo que na qual o Senhor programou, Pai,
quer levar a sua bondade, quer implantar o reino do céu. O melhor lugar para plantar é na igreja, Senhor, onde aqui pessoas te conhecem, Pai, pessoas são libertas, pessoas são curadas. O dízimo é para isso, é para que haja mantimento e que a porta e a igreja esteja aberta, Pai, para que pessoas conheçam o seu santo nome e te glorifiquem também, assim como foi na nossa vida de encontrar uma igreja aberta. Hoje temos o privilégio de sermos mantenedores dessa obra. Nós te louvamos e te agradecemos. Que as janelas dos céus possam ser abertas sobre a vida dos meus irmãos, que possamos viver o melhor que o Senhor tem. Pai, a tua palavra diz que viveremos o melhor dessa terra. Nos surpreenda, Pai, não que essas palavras sejam somente na Bíblia, mas que possamos falar que vivemos o melhor dessa terra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Venha, pessoal. Oh. Aqui, crianças, já venham. Tem mais para vocês. Foi tremendos ontem. Que legal. Os homens e mulheres de amanhã que levarão o propósito do Senhor às nações, às gerações deles. Amém, né? Que legal. Tem mais criança? Tá chegando um ali. Os adolescentes não querem chamar mais de criança, né, Azar? Os adolescentes. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida deles. Senhor, Pai querido, sabemos que o Senhor tem projetos na vida de todas essas crianças. Pai, que tudo aquilo que foi ministrado, semeado, não somente aqui ontem, mas na escolinha, na casa dos pais, seja um projeto do Senhor, meu Pai. Que essa semente cresça e dê frutos, Pai. Que daqui 10, 20 anos possamos ouvi-los ministrar o qual o Senhor colocou no coração de cada um deles. São ministros do Senhor. Cada um, Pai, tem um projeto. E que essas crianças levem a Tua palavra aonde eles passarem, sendo luz e sal da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Passar a linha sem correr. Tá bonito, hein? Chamar aqui o pastor Geraldo. Os obedientes. Amém? Tem mais? Tem uma ficando para trás ali. Amém, amém. Quem conhece esse homem aqui? O cara é pinta. O cara é bonito. E é um homem de Deus. Tem algo sobre a sua vida nessa noite. Você crê? Estenda suas mãos para cá. Senhor, Pai querido e amado Deus, eu te louvo pela vida do pastor Geraldo, esse grande homem que o Senhor tem colocado sob cobertura em nossas vidas. Pai, abençoa cada vez mais a vida dele, dando graça, sabedoria, unção, direção. Que o Senhor possa falar a tua boa e agradável vontade para que ele possa direcionar a tua igreja na sua vontade. Nós entregamos a nossa mente e nosso coração nessa noite ao Senhor. Que a palavra do Senhor alcance o propósito em nome de Jesus, ministrada pelo pastor Geraldo. Nós te damos glórias em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e paz a todos. Quem está amém, diga feliz. Quem está feliz, diga amém. Deixa eu, antes de começar a ministrar, deixa eu E com vocês, o nosso Vida Nova News.
E com vocês, o nosso Vida Nova News. E com vocês, o nosso Vida Nova News. Meu destino é o céu, nada pode me parar. Eu tenho que continuar. Mais uma vez. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Tenho que continuar. Eu vou na força de papai do céu, forte e valente assim como Sansão, e corajoso como o rei Davi, como o rei Davi. Eu vou na força de papai do céu, forte e valente assim como Sansão, e corajoso como o rei Davi, como o rei Davi. Eu vou. Só os corajosos. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Eu tenho que continuar. De novo. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Tenho que continuar. Só os obedientes, obediente como Gideão, inteligente como Salomão, paciente assim como Jó, assim como Jó. Eu vou, obediente como Gideão, inteligente como Salomão, paciente assim como Jó, assim como Jó. Eu vou pra Jesus. O meu destino é o céu, e nada, nada pode me parar. Eu tenho que continuar. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Tenho que continuar. Pra terminar cantando assim. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Tenho que continuar. E lariraririrarira, em um só Pessoal, pensa numa programação tremenda que foi ontem, né? Já foi feita a referência de todos que estiveram envolvidos direto e indiretamente na programação. Quero dar as minhas palavras de gratidão, né, mais uma vez, a pastora Alice, o pastor Alexandre, nos presentearam aí com a refeição tremenda, cuidando das nossas crianças, do evento através da equipe, da cozinha, né? Muitos servos nos ajudando, estiveram presentes, colaborando aqui. Muitos colaboradores junto com as crianças, né? Vocês têm um nome, como é que é o nome? O facilitador, né, das crianças. Obrigado pelo seu coração, pela sua participação. Você fez a diferença aqui, não tenha dúvida disso. Os ministrantes, a organização, né, todos que organizaram, fizeram parte da organização, a pastora, juntamente com a Samara e uma equipe poderosa, o pessoal da mídia, do som, né, todos envolvidos nesse propósito. E olha, eu não tenho dúvida, né, Deus me direcionou aqui no final para chamar quem teve um chamado pastoral, um chamado para a obra de Deus. E eu não cheguei a contar. Alguém contou a quantidade de crianças que vieram aqui na frente porque sentiram um chamado ontem? Quem contou? Alguém teve a iniciativa de contar?
Mas hoje já tinha mais de 20 crianças que vieram aqui na frente porque sentiram um chamado. E eu quero te falar, eu com 12 anos de idade, eu fui chamado ao ministério. Então o chamado que essas crianças tiveram aqui ontem, eu acredito nelas. Eu não tenho dúvida que daqui 30 anos vocês vão ver pessoas edificando o reino de Deus por causa do evento que vocês fizeram ontem, que nós fizemos ontem. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para toda a equipe infantil. Muito obrigado. Vocês merecem muito mais. E o Senhor vai entregar para vocês na glória, no reino. Amém? Quero agradecer também o Glésio, o Léo. Vocês estiveram aqui e eles estavam lá em cima lá da igreja, arrumando uma parte muito importante lá, que é as goteiras da igreja, né, a manutenção do prédio. Muitos não viram eles lá em cima, mas eu vi eles mandaram a foto. Quero agradecer vocês pelo coração, pelo cuidado que vocês estão tendo também no prédio da igreja, tá? Deus abençoe vocês. E eu não tenho dúvida que isso daí tirou uma opressão que nós estávamos tendo, né, pastor Divino? Nós estávamos sendo oprimidos pelas goteiras, irmãos, né? E nós conseguimos, eu acredito que nós conseguimos vencer, né, parte dela. Já mexemos aqui, então muitas manutenções estão acontecendo aí nos bastidores da igreja. Dentro de em breve eu vou passar um vídeo para vocês acompanharem tudo que está acontecendo no prédio da igreja. É o investimento de vocês, é o apoio de vocês, é onde que está indo os recursos da igreja. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Nós concluímos, ou estamos concluindo a parte lá embaixo. Vocês viram, hoje caiu energia porque estão dando manutenção lá embaixo, nós estamos com um problema lá. Então o prédio nem terminou ainda, nós já temos que entrar na fase de manutenção já, né? Mas isso faz parte, isso é importante para trazer melhorias para nós. Então eu creio que dentro de em breve nós teremos novidades. E eu quero contar com a sua ajuda, né? Nós precisamos muito do seu apoio, da sua ajuda, das suas ofertas. Você pode observar que está quente aqui, está quente. Nós fizemos um trabalho no telhado para preparar a possibilidade de nós colocarmos um ar-condicionado aqui. Nós ganhamos o ar-condicionado. Nós ganhamos 3 ar-condicionados antigos, né? Antigos, e aí nós tivemos que fazer um investimento aqui para colocá-los aqui. Mas só que o custo para colocá-los aqui é um pouco alto. E se vocês não estiverem suportando o calor, ainda eu quero a ajuda de vocês para a gente colocar esse ar-condicionado aqui, mais na frente, né, pastor Divino? Então, enquanto a gente aguentar esse calor, nós vamos levando. Mas aí mais na frente nós vamos precisar de uma mobilização para nós colocarmos esses ar aqui, tá? Só para preparar uma passarela, tirar as telhas, preparar para começar, já foi quase 10 mil reais. Só para preparar, tá? Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então, tudo que a gente faz é grande o custo. Mas amém. Estamos aqui, Deus tem nos abençoado. Quantos querem ouvir algo de Deus nessa noite? Está preparado? Hoje eu quero falar com vocês, pode pôr o tema, os 3 começos de Deus. São tópicos em cima de tópicos. Na realidade, o que eu quero falar, baseado em tudo que nós vamos estar falando aqui, o ponto central mesmo, Valdir, eu te mandei aquela segunda arte, corrigindo. Você pode trocar para mim, por favor? Essa arte aí aqui está errada. Aí se você puder trocar aquela segunda arte que eu coloquei para você. Isso, muito bom. Então, olha, eu quero falar com vocês, na realidade, algo que tem tempo que eu já quero falar. Acredite nas pessoas. Dentro do ponto acredite nas pessoas, eu quero mostrar para vocês o quanto Deus acreditou em nós. Primeiro o Senhor acreditou em nós. E nós precisamos aprender a acreditar nas pessoas. Nós estamos numa fase, numa época da sociedade onde nós não estamos querendo acreditar mais em ninguém. Nós não estamos querendo acreditar nas pessoas, nas mudanças, na transformação dessas pessoas.
Então, hoje nós vamos falar a parte 1, né? Que é os 3 começos de Deus. E eu estou surpreso e feliz, muito feliz, que eu não vou estar ministrando sozinho. Eu vou ter uma pessoa muito preciosa, muito especial para estar ministrando comigo nesta noite. Vai ser a primeira experiência que nós vamos ter. Eu quero chamar aqui o Asaf. O Asaf, essa semana, ele foi impulsionado por Deus. Deus tocou o coração dele, foi inspirado por Deus. E na inspiração que Deus trouxe no coração dele, eu falei, cara, encaixou com a ministração que eu ia falar, então vamos ministrar juntos. Olha só, rapaz, Asaf, ó, você tem o seu copo. Então nós vamos estar ministrando juntos. Eu tenho um tema, o Asaf tem outro tema, mas os temas são a mesma coisa. Para quem não conhece, o Asaf é o meu primogênito. É o segundo. A Axa quase me bateu ali, ó. Mas não deixa, é o meu primogênito homem, masculino. A Axa, minha primogênita feminina, né? O Asaf é o meu segundo filho, né? E o homem da casa, né? É o Asaf quando eu não tiver. Ele vai ser o homem que vai estar cuidando da família juntamente com a mãe, com a filha, né? E o Asaf está crescendo. E o tema é: acredite nas pessoas. O primeiro que você tem que acreditar é quem é o seu sucessor, seu filho, sua família. Então essa palavra, ela não vai ser apenas palavras, mas ela vai ser tudo que acontecer. É porque nós temos que acreditar nas pessoas, né? Então, o Asaf vai se apresentar. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Asaf, eu sou filho do pastor Geraldo. E hoje eu quero falar de um tema muito importante, que é o nosso Deus, o nosso provedor. Que desde quando a gente nasceu, viveu a nossa vida, ele tem agido na nossa vida. Eu vou querer relatar 3 momentos do tempo, que foi no tempo de Noé, Abraão e Jesus. Muito bem, baseado nisso que o Asaf vai estar falando, eu vou estar trazendo no background, no fundo, um panorama do que Deus, que estava na intenção de Deus. Ele vai trazer alguns relatos bíblicos e esses relatos eu vou estar mostrando para vocês os começos de Deus. Primeiro, eu quero falar sobre Noé e o dilúvio. Lá em Gênesis 6, fala sobre o mundo quando ele estava em pecado, que a mente do ser humano foi contaminando-se com todo o pecado. Deus não admitia isso, por causa que a mente do ser humano tinha se contaminado com coisas maus, ruins e desejo carnal. Deus não gostava daquilo, ele ficou muito triste, porque a sua criação tinha sido contaminada. Então Deus, vendo que tinha só uma família que não era assim, a família de Noé, eles continuaram a prática de adorar a Deus. Então Deus ficou muito triste com essa criação e decidiu que iria destruir a terra, junto com o que há nela. Mas como que Noé era diferente do que todos, Deus resolveu salvar Noé. Lá em Gênesis 5 fala, pode transmitir, por favor? Abram suas Bíblias. Enquanto não passa, eu vou ler na minha versão. E viu o Senhor que... 6. É o 6:5. 6:5.
O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Isso explica que o ser humano antigamente não era totalmente mal. Depois que Adão e Eva pecou, o pecado tinha entrado no mundo. E na linhagem de Noé, o mundo já estava totalmente pecado. Então, aqui, em Gênesis 6:12, fala sobre um pouco mais. Que fala: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido durante o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a terra e a carne, e vindo perante a minha face, porque está cheia de violência, eis que todos os desfarei com a terra. Representando que Deus tinha ficado muito triste com a terra, porque eles tinham saído do caminho dele. Fazendo isso, Deus decidiu que ia destruir a terra. Ia fazer um novo recomeço com a família de Noé, que continuava nos seus caminhos. Irmãos, quando Deus formou o homem e a mulher, Adão, Deus tinha passado uma direção para eles, uma missão para eles: crescer, multiplicar e encher a terra. Adão falhou. A geração de Adão, quando Deus liberou as bênçãos sobre o homem, foi clara, para que ele transferisse a bênção da multiplicação pela sua própria geração. E os filhos de Adão se corromperam. Os filhos de Eva se corromperam. A geração posterior de Adão se corrompeu. Ou seja, quando a família de Adão se desviou dos propósitos e dos caminhos que Deus tinha estabelecido por eles, também os remanescentes se desviaram. Houve duas gerações após Adão: a geração de Sete e a geração de Caim. Essas duas gerações determinariam o ritmo, ou determinaria o destino da humanidade. E uma dessas gerações, que foi a geração de Caim, ela se corrompeu mediante o coração de Caim, não cumprindo os desejos de Deus. Mas houve uma geração, uma linhagem da parte de Adão, da família de Sete. Essa linhagem, ela escolheu buscar o Senhor. Ela escolheu relembrar a missão do Senhor. Ela escolheu adorar o Senhor. Só que a palavra do Senhor, ela mostra, como foi descrita aqui pelo Asaf, que o coração da humanidade se corrompeu, porque eles saíram do plano e do propósito de Deus. Deus começou a humanidade com Adão. Deus começou com Adão. Foi o primeiro começo de Deus. E o que foi lido? Essa geração se corrompeu. A maldade entrou no coração dessa geração. E Deus tinha que encerrar um ciclo nessa geração. E aí onde entrou Noé, entrou a arca e entrou o juízo de Deus para essa geração. E o juízo de Deus para essa geração foi o dilúvio, onde não sobrou ninguém. Sobrou apenas a família de Noé. Então a próxima geração agora seria a geração de Noé, o segundo começo de Deus, onde a geração de Noé iria iniciar tudo de novo. E a palavra de Deus para Noé foi a mesma palavra que ele deu para Adão: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então agora a geração de Noé, ela é responsável para dar sequência naquilo que o Senhor ia fazer. Só que a geração de Noé também falhou. Também falhou. Eles não cumpriram aquilo que Deus tinha determinado. Então foi o segundo começo de Deus que não aconteceu. Então, como nós estamos falando, acredite nas pessoas, Deus ainda acreditava na humanidade. Deus ainda acreditava que alguém iria
ia cumprir os planos dele. E aí, como Adão falhou, a geração de Noé falhou, Deus teve que começar novamente com uma outra geração. E a outra geração É a geração de Abraão e o filho da promessa. Começa assim, lá em Gênesis 21 começa. Deus fala com Abraão e fala que Abraão teria uma geração maior, mais grande e mais numerosa do que todos os astros do céu. Abraão, sem ter entendido nada, perguntou ao Senhor: mas Senhor, eu sou velho e minha mulher é estéril. E como que eu vou ter uma geração assim? Então Deus falou que nada é impossível para ele. E depois de um tempo, depois que Deus prometeu para Abraão e Sara que eles teriam a geração, o filho da promessa, eles começam a ficar impacientes, começam a se questionar: cadê o filho? Cadê esse menino? Então Sara diz a Abraão: sabe Agar, a sua empregada? Tome ela como sua esposa e gere um filho. E nasceu Ismael, que hoje em dia são conhecidos como os árabes. E depois de um tempo, Sara engravidou e teve Isaac, que agora são a geração israelita. E Deus proveu que uma geração, a geração de Abraão, gerou até a linhagem de Davi, e de Davi até a de Jesus. Então veja, Deus recomeçou novamente em Abraão. Lá em Gênesis, capítulo de número 12, fica claro o que Deus queria, e Deus deixa isso bem claro para Abraão. Abraão, me dê um filho. Abraão, me dê um filho pela qual uma geração será estabelecida. Era tudo que Deus queria, que Adão tinha que fazer. Desse um filho que continuasse o plano e o propósito de Deus. Quando Deus fala para Abraão, ele fala: eu só quero que você faça uma coisa. Na vida toda de Abraão, ele fez uma coisa só para Deus, e foi tudo que Deus pediu para ele. Abraão deu um filho para ele, e esse filho gerou uma nação, uma multidão. E olha, Deus volta para Abraão, Gênesis capítulo de número 17, e fala assim, ó: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. A mesma palavra que ele liberou sobre Adão, liberou sobre Noé, liberou agora sobre Abraão. Abraão recebeu a promessa e a responsabilidade pelo terceiro início de Deus. Deus recomeçou com a humanidade pela terceira vez em Abraão. Deus ainda acreditava na humanidade. Deus acreditava que os seus servos iriam cumprir o que ele esperava, o plano dele, o propósito dele. E através da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, chegou gerou o seu filho gerou a linhagem até chegar à linhagem de Jesus. Veja, Jesus, ele nasce como sendo o Messias, o Salvador. E para que chegasse em Jesus, Deus precisava de uma família. Deus precisava apenas que alguém iniciasse o plano dele, sabe? Então, Abraão teve êxito no plano que Deus tinha estabelecido. Ele gerou o seu filho, gerou a próxima descendência, e a próxima descendência, a próxima descendência, a próxima, até chegar na linhagem de Jesus. Então, acredite nas pessoas. Por que acreditar nas pessoas? Porque tudo que Deus tem para fazer é através das pessoas. É através das pessoas. O que Deus faz é através do seu próximo.
através de alguém sobre você. Então, baseado nesse texto, neste êxodo, um homem que mudou uma era, gerou a Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, que encerrou sua obra declarando o propósito de Deus na terra. Em Mateus 28, verso 19, da mesma coisa. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E aí a geração de Jesus. Número 3. A chegada do Messias. Lá em Mateus fala que o mundo estava novamente em pecado. Então Deus não poderia mais fazer o dilúvio, porque ele já tinha prometido para a Noé, que fez aliança com ele. Então mandou Jesus, o seu filho unigênito, que ele saiu do seu lugar santo, tirou suas vestes, tirou sua coroa e desceu à terra em forma de carne. Mas Jesus não apareceu do nada e morreu na cruz. Ele foi no ventre de Maria, que antes disso Deus já tinha avisado Maria e José que Maria estaria grávida do Filho de Deus. Então Jesus viveu sua vida. Dos 12 aos 30 anos, ele foi preparado e foi consagrado a Deus para fazer o seu ministério, que durou 3 anos. Depois disso, ele foi preso e foi morto pelos filisteus. Mas depois ele ressuscitou depois de 3 dias. Isso prova que Deus, ele proveu um Salvador novamente para a terra, porque o mundo estava em pecado novamente e que Deus queria salvar o mundo, mas não do jeito que ele fez antigamente. Olha só, Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12 a 21. Romanos 5, você pode projetar para a gente? Romanos 5, do 12 ao 21. Portanto, da mesma forma que um pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. 13. Porque antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados semelhantes à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, que é Jesus Cristo, transbordou ainda mais por muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, que foi Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, agora Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como por meio da desobediência de um só homem, Adão, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. A lei foi entronizada para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça de Deus, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine
pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que Deus queria recomeçar com a humanidade? Porque através do gerar, Cristo ia ser gerado. E a redenção em Cristo Jesus iria restaurar a humanidade diante de Deus. Então, Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. E a partir de Cristo Jesus, uma nova linhagem, uma nova geração se surge em Cristo Jesus. E essa nova geração, Jesus, ele não mais queria colocar numa pessoa, numa família, mas Jesus reúne todos com a nova aliança e fala assim: agora eu estabelecerei a minha igreja. E em Cristo Jesus, através da justificação, da salvação, da nova aliança, um novo testamento, Jesus estabelece quem? A linhagem da igreja, né? A igreja, ela é estabelecida. A igreja entra no plano de Deus para a eternidade. E os filhos de Abraão, que são numerosos, que eram os filhos terrenos, quando Deus fala para Abraão que daria um filho para ele, Deus manda Abraão olhar para o céu e contar os grãos da terra. Essa expressão que Deus fala, ela é profética. Quando ele fala conta os grãos da terra, é algo, uma promessa voltada para o natural, onde uma geração natural da humanidade seria também descendente de filhos de Abraão. É a geração natural. Hoje são os Israel. Hoje é o povo de Israel. É a geração descendente de Abraão. E Deus fala para ele: conte as estrelas do céu. Deus também estava querendo dizer para Abraão: você também terá uma geração de filhos espirituais. Hoje a igreja é descendente também dessa promessa da vida de Abraão, porque o Messias nasceu da linhagem também de Abraão. Então essa promessa na vida de Abraão, ela é dupla, tem duplo sentido, tanto no questão natural, como no quesito sobrenatural, espiritual. E Cristo é o Isaac espiritual. Cristo é o Isaac da promessa espiritual. Cristo, ele representa o herdeiro espiritual. Olha só, quando Deus coloca Jesus na equação, em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, projeta para nós, olha o objetivo de Deus até chegar no provedor. Lembrando que nós lemos Romanos e a gente viu que, assim como Adão foi o reflexo de toda a humanidade, Jesus Cristo também será o reflexo de toda a humanidade também. Romanos capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão o conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, o desejo de Deus é gerar uma multidão de filhos semelhante a Jesus Cristo, igual a Jesus Cristo, conforme Jesus Cristo. Essa palavra conforme fala de acordo com o formato, com a forma, um modelo. Jesus é o primogênito, ou seja, Jesus é a base, é o modelo para a próxima geração. E essa geração, Jesus coloca a igreja nessa equação, onde eu e você, nós entramos nesse propósito, nessa aliança. Nós estamos inseridos nessa geração para sermos conforme a Cristo, modelo de Cristo. E através da obediência de Cristo, todos nós não só fomos perdoados, mas todos nós fomos justificados diante de Deus. Quando Deus olha sobre nós, Ele não olha a desobediência de Adão, que sobrecaiu sobre toda a geração após de Adão. Quando Deus olha para nós, Deus olha e vê a obediência de Jesus, que também caiu sobre todos nós e justificou a todos nós. Portanto, eu e você, nós
somos justificados em Cristo Jesus e nós somos filhos da obediência. Então Deus olha em nós e vê em nós total purificação, perdão dos nossos pecados. Deus não vê o pecado sobre a nossa vida, Deus vê a justificativa, a justificação de Cristo Jesus sobre nós. Você está feliz por Deus olhar para você e não ver culpa nenhuma em você? A igreja, a geração da libertação, Jesus nos salvou e hoje nós somos responsáveis também para transferir essa mesma imagem para os demais. Deus se preocupa com a humanidade, pois Ele proveu uma salvação à família de Noé, Ele proveu uma geração até Cristo e Jesus Cristo para salvar a humanidade. Então hoje, se você tiver alguma dificuldade, entregue nas mãos de Deus, porque Deus pode te ajudar, Ele pode prover uma ajuda para você. Ele quer salvar pessoas que estão sendo influenciadas por pessoas do mal, que querem só o mal das pessoas e dos vícios dessa geração. Então, que hoje, neste culto que a gente está pregando, você possa entregar tudo dificuldade para Deus, porque Deus pode te ajudar, Ele pode tirar esse fardo de você. Amém? O Azaf encerrou a parte dele. Você pode aplaudir o Azaf. Parabéns, Azaf. Obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. O Azaf, ele preparou tudo. Foi ele que preparou. Eu não falei nada para ele. Ele pegou os textos, ele ensinou os textos. O maior desafio foi eu ter que preparar alguma coisa em cima da palavra dele. Eu fiquei com a pior parte, mas parabéns, foi muito bom. Deus te abençoe. O primeiro de muitos, né? Acredito que você vai crescer muito nessa área e foi fantástico. E parabéns, você nem acompanhou o seu texto, hein? Nós treinamos para você acompanhar seu texto, para você não sair. E ele foi forte, foi em cima do texto. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado, viu? Então, irmãos, eu vou concluir, né? Vou concluir. O desejo e o coração de Deus, os 3 começos de Deus, foi justamente isso que nós falamos. Deus acreditou na humanidade. Deus acreditava, o plano de Deus era que através da humanidade o Salvador reinaria novamente. Então hoje, nós aprendendo todo esse contexto, aprendendo toda essa lição, a tônica da promessa de Deus para Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a expressão que ele fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então veja, Deus liberou uma promessa. E essa promessa, ela está em cima de abençoar outra pessoa. Quando nós falamos, e a proposta é te levar a ser uma pessoa que acredite nas pessoas, não é que as pessoas não vão falhar com você. Não é que as pessoas vão falhar com você. Não é que as pessoas não vão errar com você. O que nós podemos aprender nessa história, mexe aí para mim. O que nós aprendemos nessa história é: mesmo que as pessoas falhem conosco, acredite nelas. Pastor, mas compensa acreditar em quem falha com a gente? Eu te faço essa pergunta: compensa alguém que você falhou com ela depositar confiança em você? Essa pergunta, ela pode ser feita ao contrário. Se tem alguém que falhou comigo e o Senhor está falando para mim acreditar nessa pessoa, vai valer a pena? É só você olhar para trás com quem você falhou. Tente fazer o exercício hoje. Tente vir à memória de alguém que você falhou com essa pessoa.
Aí a mesma pergunta eu falo para essa pessoa: vale a pena acreditar de novo em você? Então a resposta é você que vai dar. Se vale a pena acreditar em você, é porque você reconheceu, viu que vale a pena, eu vou mudar. Eu não vou cometer esse erro novamente. Então as pessoas, sim, irmãos, elas falham, elas erram com a gente. E quando a gente percebe a ação de Deus em relação à humanidade, a gente viu Deus entrando com juízo e Deus também entrando com perdão. Deus entrando com a confiança, acreditando na humanidade. Jesus, mais ainda, quando Jesus ele está prestes a morrer, Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava levantando os seus discípulos. E a palavra de Jesus para os discípulos é: eu acredito em vocês. Eu confio em vocês. E não porque eles eram capazes, não porque eles eram bons, não porque eles eram de confiança. Praticamente, dos discípulos que Jesus falou, eu acredito em vocês, praticamente todos eles abandonaram ele em um certo momento. No momento mais difícil de Jesus indo para a cruz, eles abandonaram na seguinte questão: Jesus tinha acabado de ceiar, falado do plano, do propósito, da promessa, queria estabelecer a igreja, que contava com eles. Quando Jesus foi capturado, todos tiveram que entrar em fuga, tiveram que entrar em modo sobrevivência. Todos afastaram. E quando Jesus morreu, quando a gente começa a analisar a história, entrou um desânimo na vida dos discípulos. Cada um foi procurar o seu rumo. Pedro foi voltar lá para o barco de novo. Sumiram. Até Jesus ressuscitar novamente. Quando Jesus ressuscita, ele manda uma mensagem para os discípulos: ei, avisa o povo lá que eu estou vivo, a promessa está viva. Isso reacendeu a chama na vida dos discípulos. Ou seja, se não houvesse a ação de Jesus de ressuscitar, voltar e falar: eu acredito em vocês, eu confio em vocês, eu acredito em cada um de vocês. Então veja, a credibilidade, ela começa com a disposição do seu coração de querer ver o potencial da pessoa. Se você tratar a pessoa como ela é, você nunca vai ter essa pessoa como o potencial que ela poderia ser ou se tornar. Então, quando você vê a pessoa que ela falha, vê a pessoa com o olhar de Jesus, com a forma que Jesus olharia para mim e para você. É muito fácil para mim e para você desprezar as pessoas, descartar as pessoas, se não está me dando retorno, se não está me dando lucro, se não está me dando resultado. É fácil eu descartar as pessoas, é muito fácil. Mas quando nós somos da linhagem de Cristo, quando nós somos da imagem de Cristo, a Bíblia fala que tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, aí eu começo a olhar as pessoas com o olhar de Cristo, meu olhar ele muda, a minha forma de ver as pessoas muda. Então a proposta, a ideia é que você comece a olhar as pessoas diferente, comece a acreditar nas pessoas, não porque, repito, que elas são boas ou vão fazer as coisas acontecerem a seu favor, mas pelo contrário, porque elas precisam de alguém que acredite nelas. Imagina se alguém não acreditasse em você. Imagina se alguém não confiasse em você para te dar um emprego.
não confiasse em você para te dar a mão no casamento, não acreditasse em você para se tornar o seu esposo, a sua esposa. Todo o relacionamento que você construiu até hoje é um relacionamento de confiança, de credibilidade, Você, na condição de marido, a sua esposa acreditou em você, confiou em você. Seus filhos confiam em você, acreditam em você. Então veja, você oferece confiança e você recebe confiança. É triste quando uma pessoa não confia em ninguém, ela não acredita em ninguém. Recentemente eu estava assistindo até um programa muito interessante, onde uma família, ela vai ajudar outra família que vive num refúgio isolado, e eles estão passando por dificuldade, e uma família, ela vai lá, pai, o filho e a filha, eles vão lá e vão ensinar eles a como viver na roça, vamos dizer assim, o refúgio é na roça, como viver na roça e ter uma sobrevivência. Está faltando água, está faltando comida, a estrutura da casa está tudo ruindo. Eles vão lá, em uma semana, eles reestruturam aquela família, furam um poço de água, cria o galinheiro, cria lá o curralzinho para as roças, ensina as pessoas a cultivar. Então, uma família ajuda a outra. E o que é incrível, teve um desses programas que essa família chegou lá para ajudar eles e começou a ajudar. No que começou a ajudar, começou os problemas. Por que começou os problemas? Porque quem estava sendo ajudado não confiava em ninguém, não acreditava em ninguém. Olha, o camarada não tinha comida, não tinha água, estava passando frio, porque o inverno lá, a neve lá é terrível, precisava de refazer a casa, precisava de furar um poço de água, porque eles não tinham água, os animais estavam morrendo congelados, precisava de um curral, e eles chegaram lá e falaram, precisa fazer isso, isso, vamos fazer, começaram a fazer, sua casa está correndo risco, porque está cheio de árvore, nós precisamos abrir um espaço aqui para proteção da sua casa. Ele não queria que não fizesse nada, ele pediu ajuda, ele concordou com a ajuda, ele necessitava de ajuda. Quando essa família chegou para ajudar ele, falou o que precisava ser feito, ele, não quero fazer. Por que você não quer fazer? Não, porque eu não confio em vocês, eu não acredito em vocês. Geralmente, quando a pessoa fala assim, é por causa de alguma dor que ela viveu, é por causa de alguma situação que ela passou. E essa pessoa estava completamente armada para aqueles que iriam ajudá-los. Houve um clima muito ruim, mas muito ruim, e eles gravando isso, filmando, eles não cortaram, eles continuaram gravando. E o desafio para essa pessoa, para essa família, eles tinham 7 dias para trabalhar lá, eles não tinham mais dias, então não tinha tempo para provar ou qualquer coisa nesse sentido, para gerar um ambiente de confiança para essa família. Eles tiveram que, em algumas coisas eles tiveram que recuar, eles recuaram, foram conversar. A esposa do rapaz desesperou, porque ela falou, olha, aí depois em off, se você não aceitar a ajuda desse povo, nós não temos mais ninguém que veio aqui, no meio do mato, no frio, no inverno, para nos ajudar, e você está recusando a ajuda desse povo. Fala, eu preciso de ajuda, eu estou morrendo, você está colocando a minha família em perigo por causa do seu jeito, porque você não acredita nas pessoas, você não confia nessas pessoas. A esposa dele falando, se você não aceitar a ajuda desse povo, nós vamos morrer aqui congelado por sua causa. Então ela teve que ser muito direta, muito firme com essa pessoa. Aí essa pessoa, aí é claro, né, a filmagem não mostra, eu acredito que houve um diálogo entre eles à noite. No dia seguinte, no próximo dia que a filmagem,
Eles chegam lá de novo, falei aí, vocês já conversaram entre vocês, nós vamos embora, ou vocês vão deixar a gente ajudar? Aí o rapaz, ele teve um choque de realidade. Ele falou assim, olha, eu não acredito em ninguém, eu não confio em ninguém. Esse é o meu problema. Eu passo dificuldade sozinho, eu sofro sozinho, eu estou colocando a minha família em risco, a minha esposa está em risco porque ela precisa de soluções que eu não consigo dar para ela, e vocês estão oferecendo a solução, eu não estou aceitando. Aí ele caiu em si e falou assim, olha, eu vou vencer a mim mesmo. Faz o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Me ajuda, me socorre. Veja, o cara teve que engolir o seu orgulho, o seu ego. Irmãos, tem um momento em que a gente chega numa situação em que é uma questão de orgulho, uma questão de ego. Reconhecer que eu preciso de ajuda e reconhecer que eu preciso acreditar em alguém, acreditar em outras pessoas, isso fala de nobreza. Isso fala de nobreza. Isso fala de nobreza. E Jesus, ele olha para os discípulos, vê todo mundo acuado, todo mundo desesperado, sem norte, sem rumo. Jesus fala assim, vamos reunir de novo. Eu acredito em vocês. E a partir do momento, nós temos uma ferramenta que nos ajuda muito. A partir do momento que os discípulos receberam o Espírito Santo na vida deles, você, nós, eu, você que não acredita em ninguém, ou você que não confia nas pessoas, deixa o Espírito Santo entrar dentro do seu coração. Deixa ele entrar dentro do seu coração. Quando o Espírito Santo entrou no coração de Pedro, Tiago, Mateus, chegou no coração dos discípulos, a visão deles começaram a mudar, a mente deles começaram a mudar, o coração deles começaram a mudar. Por quê? Porque eles passaram a enxergar a sua missão, enxergar as pessoas com a outra visão, com a visão de Cristo que agora estava dentro deles. Então, quem sabe, falta em mim, falta em você, um enchimento do Espírito Santo para a gente começar a olhar os outros diferente. Lembra da palavra? Abençoarei os que te abençoares. A bênção de Deus está em você abençoar as pessoas, não em você evitá-las, você liberar algo sobre elas, transbordar algo sobre elas. E se nós queremos ser parecidos com Jesus, conforme Jesus, que acreditou em nós e falou, eu conto com você para ser igreja. Meu Deus, Jesus ainda chega para os e fala assim, eu espero em vocês para ser meus representantes. Eu acredito em vocês, que vocês vão me representar diante desta geração. Eu preciso que vocês me representem. Meu Deus, Jesus podia olhar e falar assim, vocês não servem, vou começar com outros. Aconteceu isso, quando Deus chega para Moisés, lá na saída do Egito. Deus testa o coração de Moisés e fala assim, Moisés, essa geração está acabada. Vou eliminar todos e vou fazer de você uma próxima geração. Deus estava pronto para recomeçar pela 4ª vez. A 3ª vez foi em Abraão. Agora a geração de Abraão estava em torno de 2,5 milhões de pessoas saindo do Egito como escravo para ir lá para a terra que Deus prometeu a Abraão, que o povo tinha estacionado lá no Egito. 430 anos, a geração perdeu o propósito e começou a viver a escravidão. Depois de 430 anos, o povo clama a Deus, Deus fala, vamos recomeçar de novo? Vamos. Moisés vai lá, tira o povo do Egito e leva na terra da promessa. No meio do caminho, o povo começa a reclamar, querendo voltar de novo. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu estou pronto para começar pela 4ª vez. E Deus fala para Moisés, vou fazer de você uma grande nação.
Deus ia recomeçar pela quarta vez. Sabe o que Moisés falou para Deus? Tudo que Deus queria ouvir. Moisés falou: Senhor, o que esse povo vai falar do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar eles no deserto? Não. Se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui com esse povo. Deus falou assim: Moisés, era tudo que eu queria. Alguém que acreditasse nesse povo. Marcha, segue, vamos. Então Deus ia começar pela quarta vez se Moisés aceitasse. Mas Moisés falou assim: não, vamos acreditar nessa geração, vamos acreditar nesse povo. Então Deus não recomeçou de novo. Jesus não recomeçou de novo. Jesus chegou na igreja e falou assim: agora vamos estabelecer o reino aqui na terra. Você já viu o propósito? Eu quero terminar, Valdir, prepara a visão da nossa igreja. Prepara a visão da nossa igreja de novo aí, Valdir. O Valdir está aqui. Você tem sua equipe lá, então a sua equipe vai fazer isso, eu acredito. A equipe do Valdir, prepara aí o vídeo, a parte da visão da igreja aí. Então olha só estou esperando, mas quando tiver ok, vocês me dão ok. Quando Jesus fala, vamos estabelecer o reino aqui na terra, eu preciso de você como igreja. Jesus foi o primogênito de muitos. E eu, como alguém que Jesus acreditou em mim, confiou em mim uma responsabilidade, confiou em você, confiou em nós como igreja. Eu acredito que Deus tem colocado pessoas ao seu lado, para você acreditar nelas, para você orar por elas, para você liberar uma palavra de bênção sobre elas, para você encorajá-las, para você ser o norte. Muitas pessoas não sabem o que fazer da vida, não sabem o que fazer em casa, não sabem como fazer em casa. Você que foi chamado por Deus, pode sentar nelas, junto com elas, falar assim: ó, o caminho é por aqui, a direção é por aqui. Você pode ser a esperança de muitas famílias, muitas pessoas. Você é a expectativa de Deus aqui na terra, para você sentar em alguém, transmitir o plano de Deus para essas famílias. Isso é ser igreja. Jesus acreditou em você, você precisa acreditar em alguém. Primeira pessoa que você precisa acreditar em você mesmo, que você foi chamado para algo grandioso. Nós fomos chamados para algo grandioso. Está pronto? Se estiver pronto, dá ok aqui. Você acredita que você foi chamado para algo grandioso? Mudou, sim, mudou um pouco a minha ministração, porque eu acredito no meu filho. Eu acredito nele. Eu falei, não tem outra opção melhor do que acreditar no Asaf, dando essa oportunidade para ele. Meu filho ministrando comigo. Eu acredito que ele vai tocar a próxima geração. Eu acredito nos meus filhos. A Axel, eu acredito nela, eu acredito na minha esposa. Eu acredito nos líderes que estão comigo, dos meus pastores, pastor Alexandre, pastor Alice. Eu acredito demais nesse casal. Eu acredito demais que eles vão ajudar a gente a potencializar esse ministério. Eu acredito nos futuros pastores que estão começando. Eu vou arriscar: o Licemário, a Cleicilane, a Alessandra, o Luiz, líder de células. Os que estão liderando as células são os futuros pastores. O Abner, a Aline, o Bruno e a Ana. O Valdir, eu já falei que ele vai ser pastor. Mas para ser pastor tem que liderar a célula. O Valdir vai voltar a liderar a célula. O Wesley, eu já falei, eu acredito demais. Quem mais? Samara, o Gustavo.
a Eline, o Gustavo. Eu quero demais que esses meninos sejam pastores, gente. Demais. Eu acredito demais neles. Né? Eu acho que é eles que não acreditam que eu acredito neles. Mas eu acredito demais. Pastor Divina, pastora Alessandra, o João e a Tati, líder, e a Tati Júnior, que está vindo aí. Quem mais? Eu esqueci de alguém, me ajuda. Não deixa eu com problema, não. O Bruno e a Cláudia eu falei, Ana Cláudia. Você sabia, né, Bruninho, que o seu filho veio aqui na frente com apelo para ser futuro pastor, né? Você ficou sabendo disso? Seu filho diz que tem a promessa dele para ser futuro pastor. Você é responsável por colocar isso nele. O vô dele já é, né? E o pai? Vamos ver a visão da nossa igreja. Isso é ser igreja. Jesus acredita em mim, acredita em você, para nós sermos essas pessoas. Vamos ver a visão da nossa igreja. O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Pode soltar a propaganda terça-feira. Quero que você veja esse vídeo aqui. Eles estão preparando lá. É, Valdir, você tem que treinar a sua equipe, cara. Vai lá. Nós estamos precisando de alguém que queira trabalhar na mídia, ser treinado para aquilo lá. Procura o Valdir, né, Valdir? Valdir. A Débora já está aprendendo. Parabéns, Débora. Continua. Mas ela está iniciando hoje, então precisa de um tempo para aprender. Procura o Valdir, fala assim, eu quero ajudar na mídia. O Valdir vai estar montando uma equipe aí poderosa. Irmãos, você viu a nossa declaração de propósito? Jesus acredita em mim e acredita em você. Ele está fazendo uma escolha certa? Ele escolheu a pessoa certa? Amém ou não amém? Amém ou anem? Quero que você feche seus olhos e dê uma resposta para Jesus. Fala, Jesus, obrigado por o Senhor acreditar em mim. Ser igreja nessa geração é desafiador. Ser igreja nessa geração é complexo. Mas Jesus, obrigado por confiar em mim. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por confiar tão grande, nobre responsabilidade em mim, na minha família, na minha casa. Você pode dizer, Senhor Jesus, conte comigo.
Senhor Jesus, obrigado. Eu vou ser a pessoa que o Senhor tem expectativa. Eu vou corresponder à expectativa do seu coração. Eu vou acreditar nas pessoas. Eu vou acreditar mais em outras pessoas. Assim como o Senhor acreditou em mim, eu vou acreditar naqueles que o Senhor morreu por eles. Naqueles que o Senhor entregou a vida por eles. Eu vou acreditar. Eu não merecia tanta credibilidade. Então eu quero acreditar em alguém. Eu quero crer. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé. Pode soltar o vídeo aí, é propaganda. Terça-feira temos um convite para você. Terça-feira, você é o nosso convidado. Solta de novo esse vídeo aí, gente. Ficou bom demais. Você tem certeza da sua salvação? Terça-feira nós queremos te dar a resposta aqui, amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero agradecer a presença do Marlon, da Sara e da Alessandra. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês saírem sem me dar um abraço, vocês estão em pecado. E vai pagar a pizza. Verdade. Agora, se me der um abraço, eu te convido para comer uma pizza comigo. Amém? Deus abençoe você. O coração, obrigado, coração, pela sua presença. Vem embora para cá, rapaz. Sai desse povo lá, moço. Aqui que é a sua casa, rapaz. Volta para cá. Obrigado pela sua presença. Nosso amigo, esqueci o nome dele. Emerson, obrigado, Emerson, pela sua presença. O Senhor lá, obrigado. Edinaldo, obrigado pela presença de vocês. Deus te abençoe. Terça-feira, você tem certeza da salvação? O Azaf vai fazer a oração final. Senhor, meu Pai, muito obrigado por esse dia que tem ocorrido. Que essa ministração, que todo mundo possa absorver. Que eles possam voltar em segurança em casa. Que nada de ruim aconteça com eles. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, queridos, e boa volta para casa. Eu sempre quis fazer isso. Amém.